Eu lembro quando eu tive, né? Qual que é o seu propósito? A primeira vez que eu comecei a buscar isso, foi interessante porque rapidamente eu cheguei a uma resposta. É uma resposta muito parecida com a que todos normalmente chegam. O meu propósito é ajudar pessoas. Eu ouvi as pessoas falando isso, achei interessante, falei, faz sentido. O meu também é ajudar pessoas. E aí fui por um tempo falando, meu propósito de vida é ajudar pessoas, mas ajudar pessoas de que forma exatamente? Ajudar pessoas através do que exatamente? Qual que é a sua grande vocação, qual que é a sua grande resposta? Porque para entendermos a vida que vale a pena ser vivida, a gente tem que entender qual que é a minha contribuição nessa vida para que ela realmente vale a pena ser vivida. Senão eu vou passar por uma vida executando diversas coisas das quais muitas vezes não vão ter sentido, das quais muitas vezes não vão ter uma direção e elas baixam o seu significado. Então, pera um pouquinho, legal, minha vida, meu propósito é ajudar pessoas, certo? Isso é óbvio que o material para o nosso propósito de vida sempre são as pessoas, mas de que forma que eu contribuo com as pessoas? De que forma que no dia de hoje eu tenho algo a entregar que é tão valioso que as pessoas podem se beneficiar, expandir o mundo delas, aumentar ali de alguma forma aquilo que ela experimenta na vida. E eu digo expandir o mundo, é fazer um mundo maior, fazer um mundo melhor, um mundo de alguém que vem ao seu encontro e que de alguma forma sai desse encontro maior ou melhor do que quando ele chegou. Alguém que leva um valor, um pedaço de alguma coisa que não teria ali encontrado se não fosse a sua presença, se não fosse a sua experiência, se não fosse a sua vida. E nesse encontro, a gente tem que ter ali, quanto mais ciente da nossa contribuição, mais presente a gente está dentro das experiências que a gente pode promover ao mundo. Beleza até aqui? Vamos falar então do segundo passo. Eu tenho aqui um propósito. Propósito, eu vivo porque eu quero, eu vivo de propósito, faço isso de propósito. Agora, o que é a vida que vale a pena ser vivida? Normalmente, quando a gente vai escolher a nossa rotina, a gente vai pegar a nossa agenda e vai pôr os nossos horários, o que a gente vai fazer. Então a gente marca várias coisas porque elas são extremamente funcionais e úteis para o nosso dia. Então eu vou fazer aqui, de manhã eu tomo banho, aí eu me arrumo aqui, faço isso. E a gente vai colocando situações que são extremamente úteis. Eu falei isso há pouco tempo, e como a gente vai buscando ter utilidade. A gente pega, como disse, o trabalho. Por que você trabalha? Eu trabalho para juntar dinheiro. Por que você é casado? Sou casado porque eu quero ser feliz. Por quê? Porque eu quero ter uma família. Por que você estuda? Eu estudo para poder melhorar o que eu faço, para viver melhor. Então tudo que a gente faz sempre tem uma utilidade. Eu já falei nessa última ocasião que eu falei a respeito disso, a gente buscar a função das coisas, elas são extremamente razoáveis, de serem pensadas. Agora, se a gente pensar, o que é a função da felicidade? A função do trabalho, a gente acaba e encerra um ciclo. Legal, eu arrumo dinheiro, eu vivo minhas coisas, eu organizo minha vida, volto para poder ter um trabalho melhor, para poder ter uma condição de vida melhor. Agora, qual que é a função da felicidade? Qual que é a função dela como algo no dia a dia? É uma coisa interessante a ser pensada porque a felicidade ela é inútil, ela não tem uma função útil. Ela é, por fim, a causa de todas as coisas. Ela é a causa por si. A felicidade não é uma coisa que a gente vai ter. Eu sou feliz para... tenta criar ali o ato. Por que amar? Amar por si já é a finalidade da coisa pela coisa. A coisa pela coisa é interessante porque ela não entra na nossa agenda. A hora que a gente vai fazer a nossa agenda, que a gente vai direcionar a vida que vale a pena ser vivida, dificilmente a gente coloca essas coisas que são fim pela sua própria situação. E aí a gente está lá no propósito de ajudar pessoas, no propósito de fazer alguma coisa, no propósito de ter algum encaminhamento. E como que a gente vive esse caminho? Como que a gente vive esse deslocamento nesse trem da vida, se o propósito no fim do dia eu não tenho uma agenda para aproveitar as coisas que tenho? E aí eu fico numa situação bem interessante porque eu tenho todos os dias um caminho a ser tomado. Eu tenho que decidir ali a estrada que eu vou caminhar. E a estrada que eu vou caminhar, ela vai ter ali algumas coisas a serem colocadas. Quando que eu coloco no meu dia um espaço para ser feliz? Se felicidade ela não tem um fim, uma utilidade, uma finalidade, ela não tem
espaço, né, não serve para nada, ela é a coisa pela coisa, quando que na sua agenda tem ali um horário do seu dia fechado com compromisso, ou mesmo que você tem quando você vai fazer um exame, por exemplo, ou quando você vai fazer alguma reunião, ou quando você vai fazer alguma coisa que tem uma hora marcada? Quando que a gente tem espaço para a nossa vida fazer e viver esse tipo de experiência? A felicidade, ela é um momento, ela é uma experiência, mas quando a gente não tem a atenção a ela, a gente está vivendo uma vida cheia de coisas úteis para que algum dia eu tenha a possibilidade, então, de ser feliz. Só que eu conquisto tantas coisas, muitas delas das quais eu já coloquei meus joelhos no chão e pedi a Deus para que tivesse, e que hoje eu tenho e que eu nem percebi porque eu não tive tempo na minha agenda, no espaço, não estou falando agenda física só, né? Mas não tive espaço na minha vida para poder perceber as coisas que já conquistei, para poder perceber as coisas que já fiz. Então imagina ali, quando a gente conquista essas coisas, o que a gente vai fazer delas, o que a gente vai fazer dessa experiência se eu não consigo parar para celebrar ou para perceber essas coisas das quais eu já pedi tanto e estão acontecendo. Eu não estou dando espaço para poder viver aquilo que construo.